Amém, aleluia, bom dia. Podem se sentar, irmãos, em nome de Jesus. O louvor também pode sentar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus. Abre lá em Josué, capítulo 1. Diz assim, versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Nessa passagem, irmãos, num momento bem singular da vida de Josué, logo após a morte de Moisés. E Moisés era um líder para Josué. Josué estava servindo a Moisés durante um tempo, até que o líder dele, vamos dizer que a maior inspiração do cara, esse camarada morreu, faleceu, foi para o Senhor. E, naturalmente falando, irmãos, Josué tinha todos os motivos para estar num momento fragilizado. Aquele camarada, líder dele, faleceu e num momento ele poderia até estar de luto. E nesse momento, Deus fala com Josué e diz: ó, dispõe-te, fica disposto, não fica triste, não fica no lugar de luto, tenha disposição, se dispõe e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Você está acompanhando a leitura? Versículo 3: vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toma toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com, assim serei contigo. Contigo é uma palavra só. Amém? Não são duas palavras. Não te, nem te desampararei. Glória a Deus, irmãos. Vê se eu me acordei hoje pensando nisso. Não te deixarei, nem te desampararei. Rapazes, para onde quer que nós formos, eu creio que o Senhor não nos deixará e não nos... Amém, irmãos. Mesmo, irmãos e irmãs, se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Se você fizer a sua cama no mais alto monte, o Senhor contigo. Aleluia.
Ele não nos deixa só. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor, que nós estamos na tua presença, Pai. E mais vale estar na tua presença um dia do que 1000 dias em outro lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque na tua presença nós temos aquilo que nós precisamos. E que nessa manhã em que nós vamos ser instruídos pela tua palavra, nossa mente esteja aberta para receber a boa semente da tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja fértil para acolher essa semente e dar frutos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa temporada de frutificação. Estamos numa temporada de darmos fruto. E o Senhor, no Evangelho de João, diz que nós temos que ir e dar muito fruto para a glória de Deus. Então, Senhor, nós estamos debaixo de uma palavra do próprio Senhor Jesus, para irmos e frutificarmos. Nós precisamos ter isso em mente. E se algo mal se levantar, irmãos, dispõe-te. Dispõe-te. Se você levar uma rasteira, dispõe-te. Tenha disposição. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sabe, a nossa consciência de que nós andamos não só na presença de Deus, mas nós andamos com Deus, que Deus está conosco, Deus está aonde nós estamos. Isso é poderoso, irmãos. Precisamos ter isso em mente. Deus pode te inspirar no lugar mais inusitado que você imaginar. Deus, se você estiver sensível a Deus, Deus vai falar contigo nos lugares onde as pessoas não vão estar esperando. E você pode ser a boca do Senhor nesses lugares onde as pessoas não estão esperando. Sabe? No momento em que as pessoas estão mais fragilizadas, Deus que as ama, que nos ama, Deus quer se manifestar para que a nossa alegria seja completa, irmãos. Aleluia. A tristeza, ela pode vir por um momento, pela noite, por um breve momento, irmãos. Mas a alegria, ela vem logo. Lembra-te daquilo que te dá esperança. Lembra-te daquilo que te anima. Não foca naquilo que está te puxando para baixo, naquilo que está te deixando entristecido, naquilo que está te deixando para baixo, naquilo que está sugando a tua energia. Isso não deve ocupar a tua mente, porque se você ocupar sua mente com essas coisas, medo vai vir sobre a tua vida, você pode cair num laço de se enredar com o medo, isso vai te paralisar. Aleluia. Aí Tiago fez alguma coisa aqui, ficou bom, viu? O som. Agora eu sei porque o pastor Luciano fala aqui e o microfone ainda capta a voz dele. Aleluia. Irmãos, se você ficar focando naquilo que é ruim, pode ter certeza, irmãos, Deus não derrama vinho novo numa cachola estragada. Deus não vai te dar uma grande ideia se você está preso no passado. Sabe, eu gosto muito de
de certas leituras um tanto quanto difíceis. E com a graça do Senhor eu vou lembrar o nome do cidadão que escreveu que o passado ele é vazio de possibilidade. Cal com K e Jaspers é com J. Esse camarada ele era psiquiatra e ele trabalhou com pessoas melancólicas, o que a gente costuma chamar de depressivas. E ele percebeu que a pessoa que é depressiva, ela tem um traço de fixação no passado. Pessoas que estão num quadro depressivo, elas costumam se perguntar muito, e se? E se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse feito isso? E se? E se? E se? E tudo no passado. Prende a pessoa num passado. E o passado não vai mudar, irmãos. Ele é vazio de possibilidade. Não tem como mudar o passado. Não luta contra algo que não tem como ser mudado. O teu presente, você pode, é só possibilidade o teu presente. Você pode caminhar, rapaz, eu posso ir para o lado de lá, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, eu posso ficar parado, posso não fazer nada. Você já percebeu que eu posso falar qualquer coisa agora? Eu posso cantar o hino do Botafogo. Qualquer coisa agora eu posso falar. E aquilo que nós falamos são palavras, irmãos. São sementes. Nós vamos colher o fruto dessas sementes. Nós vamos prestar conta de cada palavra que nós falamos diante do Senhor. Então escolhe as melhores sementes. Não fala qualquer coisa. Escolhe a semente que tu vai plantar. O agricultor, quando vai plantar, ele não pega qualquer coisa para plantar, não, irmão. Ele não pega qualquer coisa para plantar. Ele escolhe o que ele vai plantar. Ele não se levanta, fecha o olho assim num saco que tem várias sementes de várias espécies ali, e fala assim, hoje eu vou plantar feijão. Aí, hoje eu vou plantar feijão. Aí amanhã, quando ele olha lá, planta a fava. Aí planta a fava. Aí planta o milho no outro dia, tudo aleatório. Irmãos, essa cultura que ele está fazendo não vai prosperar. Porque uma semente vai atrapalhar o crescimento da outra. Uma planta precisa de um certo tipo de cuidado, a outra planta precisa de outro cuidado, e isso vai atrapalhar a produção dele. Ele escolhe diligentemente o que é que ele vai plantar, porque ele quer produzir determinado tipo de resultado. Ele quer produzir uma cultura específica, então ele vai plantar só milho. Naquela temporada, ele vai plantar milho. Porque no tempo de São João, ele quer colher milho e vender o milho dele no Ceasa. Aleluia. Da mesma forma, irmãos, deveríamos ser eu e você. Escolhendo as melhores sementes. E nós temos uma semente que é divina. A boa semente da palavra de Deus. Então, por que quando a situação se levanta, a circunstância se levanta, a gente não planta essa boa semente? Escolhe, irmãos. Escolhe aquilo que vai sair da tua boca. Não fala qualquer coisa. Você pode ficar preso numa realidade que já passou. Da mesma forma, irmãos, não fica ansioso, pensando e projetando. Eu conheci um homem que falava muito de um outro homem que vivia nos projetos. Rapaz, fulano tem tantos projetos, projetos. E ele até brincava, tu é o cara dos projetos, mas não faz nada. Não sai do canto, é sempre com altos projetos, não, agora eu estou com um projeto disso, e não realiza nada, porque fica só no futuro. Irmãos, o tempo de viver é agora, irmão.
O tempo de fazer alguma coisa é agora. Nós sempre temos o agora. Até que um dia, quem sabe, a gente não tenha mais o agora. Enquanto você estiver vivo, irmãos, você vai ter o agora. É o que você tem. Aleluia. E Josué, naquele momento, ele poderia ficar, mas Moisés morreu. Moisés era tão gente boa. Moisés me ensinou tantas coisas. E se Moisés não tivesse morrido? E se Moisés tivesse aqui, o que é que Moisés faria? E se. E ele poderia realmente ficar no fundo do poço, irmãos. Ficado no fundo do poço. Mas Deus falou com Josué: dispõe-te, te anima, sacode a poeira. Sabe, irmãos? Disposição. Nem todo dia você vai acordar disposto. Nem todo dia você vai... Tem gente que acorda rindo. Não é? E tem gente que acorda mais devagarzinho. Lael, quando acorda, ele acorda rindo. É incrível um negócio desse. Ele se acorda, chora, porque não vê ninguém, mas quando alguém aparece, ele começa a rir, e eu fico olhando, rapaz, o menino acorda rindo, velho. Vê que onda. Eu vejo gente que acorda, mais um dia, tipo, aquele trabalho. Fazer a mesma coisa, toda segunda-feira. E eu tenho que ir aguentar o mesmo povo, irmãos. E veio à tua disposição. Você já percebeu quando você está disposto a fazer alguma coisa, você faz. Se você está com uma disposição no coração de ajudar alguém, vai estar assim de gente para você ajudar. Por onde você passa, você vê oportunidades para ajudar. Agora, quando a tua disposição é criticar, por onde quer que você vá, você vai ver coisa para estar criticando. Aleluia. Uma questão de disposição. Se eu fosse dar um título para a ministração de hoje, seria esse. Uma questão de disposição. Irmãos, você frutificar ou deixar de frutificar, muitas vezes vai ser só uma questão de disposição. De você estar disponível, de você estar disposto, de você querer, irmãos. De você desejar fazer, por onde você deve dar frutos. Aleluia. Uma questão de disposição. Então Deus vai, manda ele se dispor e começa a dizer, faça isso, faça isso. Pega todo o povo, passa o rio, que eu estou dando isso para vocês. Se Josué tivesse ouvido a voz do Senhor e não tivesse feito nada, Deus tinha deixado de dar aquela terra. Mas o povo ia deixar de possuir, não ia? Por quê? Porque a palavra que Josué ouviu não foi acompanhada de fé, irmãos. Não foi acompanhada de fé. Porque a fé, ela gera um resultado. Aleluia. A fé, a certeza daquilo que não se vê, ela gera o que vê. Aleluia. Ela produz um resultado. Sabe, aquilo que é produzido por algo ou por alguém, a gente pode chamar de fruto. O fruto é a produção da árvore. O fruto pode ser um filho. O fruto de um relacionamento,
o fruto do útero da mulher. É o fruto do meu ventre. Aí é o menino chorando. O fruto de um tempo de estudo na faculdade, feita Amanda passou. Aquele diploma, já recebeu o diploma ainda não, né? Vai colar grau, aí depois você vai lá fazer sua solicitação do diploma, pagar aquela taxa bem necessária. Aí vai esperar um tempo e o diploma vai chegar, você vai emoldurar e vai pendurar num lugar bem visível para você se lembrar do que você passou. Que aquilo é um memorial. Naturalmente é só um pedaço de papel. Naturalmente é apenas um pedaço de papel. Mas aquilo serve para a gente comprovar algo e nos lembrarmos de um período de produção. De um período em que nós estávamos produzindo alguma coisa. Aleluia. E nesse período a gente produz alguma coisa, né? Que é o grau. O grau você vai receber é o fruto de um tempo de estudo e de aprovação. Aleluia. Como filhos de Deus, irmãos, qual é o nosso fruto? Qual é, irmãos, o fruto de uma vida cristã? Qual é o fruto de uma vida cristã? Aleluia. Eu não vou responder essa. Vai ficar para a meditação dos irmãos. Qual é o fruto de uma vida diante do Senhor? O que uma vida diante do altar do Senhor produz? De submissão ao Senhor produz o que essa vida? E para a glória de Deus, Josué não ficou aonde ele estava, na condição em que ele estava. Para Josué, servidor de Moisés, a morte de Moisés, eu tenho certeza, não foi uma coisa boa para Josué. Ele não deu saltos de alegria. Finalmente Moisés morreu, agora chegou a minha vez. Não, irmãos. Quando Moisés morreu, eu tenho certeza, Josué perdeu algo também. Mas naquele momento, a palavra do Senhor para ele foi: dispõe-te. Tenha disposição. Foi a primeira palavra. Quando chega no versículo 5, que diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas começou com dispõe-te. E o 6 diz: ser forte e corajoso. Mas começou com dispõe-te. Porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Mas começou com dispõe-te. Uma questão de disposição. Aleluia. Ser forte e corajoso. No momento em que o camarada tinha perdido alguém muito importante da vida dele. Seja disposto no momento em que o cara talvez só queria
ficar em posição fetal e chorar, 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 feito um menino. Mas tinha algo que o Senhor estava transmitindo para Josué. Algo que o Senhor estava querendo que Josué não ficasse ali, literalmente. Não quero que você fique aqui. Eu quero que você saia daqui e vá para outro canto. Eu quero que você saia do lugar onde você está e vá para a bênção que eu tenho para você. Dispõe-te. Se mexe, não fica parado. Nesse caminho você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso, mas você vai ter que me obedecer. Você vai ter que andar segundo os estatutos que eu estou dando, segundo a minha palavra. Tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito na lei, e aí você vai ser bem-sucedido. Aonde? No lugar da obediência você vai ser bem-sucedido. Aleluia. O que é preciso para eu sair daqui e ir para por baixo? Disposição, amém. O pastor já foi para o final. Glória. Mas é preciso uma energia. Eu empregar uma energia que vai me tirar daqui e ir para lá. E eu vou produzir calor, queimando essa energia, poucas calorias daqui para ali, principalmente no ar-condicionado, mas eu tenho que empregar uma energia, irmãos. Para você produzir alguma coisa, para uma árvore produzir o fruto, ela precisa empregar energia naquilo. E muitas vezes a gente quer ver o fruto, mas não quer gastar energia. A gente quer ver o fruto, quer colher do fruto, quer comer o fruto de alguém que produziu a energia. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, você não é um sanguessuga. Você não está aqui para comer do fruto de alguém. Aleluia. Você não precisa estar só se alimentando daquilo que os outros produzem. Por um tempo você vai precisar. Por um tempo, segundo a espécie, esse tempo vai ser maior ou vai ser menor. Mas logo, logo você vai ter que pegar a sua energia e começar a produzir para você. E sabe, a alegria muito grande é quando você produz tanto que deixa de ser só para você. Você não é sanguessuga, você não é egoísta. Diga assim: eu não sou sugador. Eu não sou egoísta. Diga assim: eu sou filho ou filha, né, irmã? De Deus. Os filhos de Deus não são sugadores. Nós somos produtores. Diga assim: eu sou um grande produtor. Você é um grande produtor de resultados, irmãos. Você vai produzir. Esse ano, nossa igreja vai reproduzir. E em algumas coisas nós vamos produzir também. Porque existe diferença entre produzir e reproduzir. Obviamente. Nós vamos reproduzir, irmãos. Mas Deus tem uma unção para coisas novas que vão ser produzidas nesse ano. Coisas que não eram feitas e vai ser feitas. Vão ser criadas.
estratégias que Deus vai derramar para aqueles que estiverem dispostos. Aleluia. Se eu fosse você, eu começava a me mexer. Não fica parado. Dispõe-te. Sai do lugar da inércia. Para você sair do lugar da inércia, tem que ter uma energia. Aleluia. Irmão, se a energia precisar ser um chute meu, você vai receber um chute meu. Para você sair do lugar onde você está. Aleluia. Vem cá, Vinícius. Vem cá. Eu quero dar um exemplo aqui, vem cá. Milka também. Vai vir também. Vai ficar Vinícius um pouco mais para lá e Milka um pouco mais para cá, de frente para lá. Você sabia que para mover um objeto, a energia tem que ser proporcional à densidade de cada um? Aleluia. Então, para mover Milka, a energia não precisa ser muito grande. Tem que ser proporcional ao corpo. Amém? Então, se eu empregar uma certa energia, até pequena já move, tá vendo? Eu pensei que não seria tão assim, mas pronto, eu estou empregando aqui, você está assistindo o meu dedo, né? E se eu empregar uma energia, realmente, se ela abrir mais a base, né? Aí vai ficar mais difícil de mover, então eu vou precisar empregar uma energia maior. Sabe, tem barreiras na tua vida, irmão, que você olha, dependendo do lugar onde você está, você acha que é muito grande. É porque eu já estou com 30 anos, eu ia fazer um movimento aqui, mas eu ia gastar muita energia para fazer. Mas se você estiver deitado no chão, irmão, se você caiu e você está no chão, você vê uma barreira que é pequena como grande. Já parou para pensar? Se o observador estiver aqui, Milka é muito grande. Mas se o observador se levantar, ele vai ver que Milka não é tão grande quanto parece. E a energia que ele vai precisar empregar para mover é proporcional ao corpo. E nesse sentido é pequeno o corpo. Amém? Aí agora a gente tem um corpo mais denso. Agora, aleluia, não é, irmão? Não. Pois é. A energia, olha, a energia que você vai empregar para mover um corpo mais denso tem que ser proporcional. Você quer mover uma coisa pequena ou uma coisa grande? Você quer produzir uma coisa pequena ou você quer produzir uma coisa grande? Você quer produzir coisa grande sem empregar muita energia, irmão? A obra é de Deus. Aí você diz, então Deus vai mandar. Irmãos, quem é que vai fazer a obra? É a gente mesmo. A glória de Deus. Deus vai ter uma graça para você fazer isso. Deus vai ter uma unção para você fazer isso. Agora tu tem que botar força, irmão. Tu tem que botar força. Tu tem que fazer energia. Dispensar energia. E sabe quando você dispensar muita energia, um dia de trabalho, balançando, quebrando, você vai ter que repor a energia. Você vai ter que se alimentar. Você vai ter que se alimentar. Aquilo vai ter que ser digerido pelo teu organismo. Se alimentar e digerido. Você vai ter que meditar. E você vai extrair a energia. Você vai se alimentar, vai digerir e você vai liberar essa energia. Aleluia, irmãos. A fé, obrigado. A fé é essa energia, irmãos, que a gente vai liberar. Sabe, irmãos, a fé, ela
sem obras, ela é mortinha, mortinha, mortinha. Há muito tempo atrás, eu escutei, muito tempo mesmo, não sei nem quanto tempo, mas faz muito tempo. Eu escutei alguém dizendo, não, porque a Bíblia, ela se contradiz. Então, toda vez que alguém diz assim, a Bíblia se contradiz, eu... Como? Não, porque Paulo disse que a salvação era pela fé, independentemente de obra. E Tiago diz que é pelas obras. Eu não lembro até nem quem foi que fez isso, mas com certeza não era muito bom em interpretação do texto. Irmãos, Tiago diz que com as obras ele mostra a fé dele. Pelas obras ele mostra a fé dele. Ao passo que tem gente que diz ter fé, mas não tem fé. E a prova que a pessoa não tem fé é porque não faz nada. Não produz nada. Cuidado, irmão. Você não é nem sanguessuga, nem egoísta, mas cuidado com as pessoas que não produzem nada. Quem não se move, quem não sai do lugar, quem fica estagnado, ela está na inércia. E cuidado para você não bater junto dela e ficar junto dela. Cuidado. Você tem que bater nela e levar ela, tirar ela do canto. Cuidado para você não ficar. Eu me lembro, pastor, lá no prédio antigo, o terceiro prédio de hoje para trás, que tinha uma coluna lá, que era uma caixa d'água, irmãos, e a gente, um monte de menino, 15, 16, 17 anos, eu não lembro quantos anos faz, mas tem um tempo. Irmãos, pense num desafio. Aquele filme Desafiando o Gigante, pronto. O gigante era uma coluna, que o camarada que fez aquela coluna, eu acho que aquela coluna sustentaria um prédio de uns 10 andares ali. Menino, foi muita picareta e marretada para cima. E parecia que a coluna nem se abalava. Eu tec, acostumado a descravar a lona de freio, que é uma rebita de alumínio, fazia treco, o alumínio saía longe. A força que eu desprendia para descravar uma lona de freio, irmão, eu queria derrubar uma coluna de concreto e ferro. A lapa do ferro era mais grossa do que o meu dedo. Era uma coluna de verdade. Irmão Marlinho, que nunca foi Marlinho, sempre foi. Ele só via o cimento voando. E ele mas não é de qualquer jeito. Outro cuidado, irmãos. Você precisa saber como empregar bem a tua força, a tua energia, para você não gastar a sua energia de qualquer forma. Vem cá, Ian. Eu não vou pedir para ele mais não, porque aí ele não vai, ele está escalado na mídia, né? Ian, que já é um camarada experiente, faixa azul clara no judô. Não é? Mas Ian sabe do que eu vou falar. Irmãos, se eu quero aplicar um golpe em Ian é muito pesado ou muito maneiro para mim, mas no caso, muito pesado. Amém? Vamos dizer que você é mais pesado do que eu. E eu vou dar um golpe de quadril num camarada que é mais denso do que eu, que é mais pesado do que eu, a força que eu vou ter que fazer é muito grande, irmãos. Então, no judô, a gente aprende o que é que a gente estava falando naquele dia? Alavanca, contrapeso. E contrapeso, irmãos. Você sabia, o físico aqui é Tiago, deixa eu ver se eu me lembro. Mas para a gente mover algo com alavanca, o ponto de apoio
se for muito distante do objeto, a força tem que ser maior? Aleluia. Expliquei. Então, irmãos, eu sempre aprendi desde pequenininho, se você for lutar com alguém maior do que você, mais pesado do que você, dê técnicas de perna. Movimente bastante o adversário e ele vai ficar leve como uma folha. Use o peso do adversário para projetar o adversário. E aplique técnicas de perna. E, irmãos, realmente, pequeno, grande, médio, gordo, magro, se você der um golpe de perna, a chance de você derrubar é grande. E sabe, é o básico. Primeiro dia de aula de judô, você vai aprender o Zotogari e o Shigari, duas técnicas de perna. O Shigari, varrer por dentro, o Zotogari, varrer por fora. Irmãos, o básico, o beabá, aquilo que você aprende por base, é o que funciona, irmãos. Eu não vou te projetar aqui na cerâmica para não causar... ele aprendeu a cair, graças a Deus. Faixa azul já era para ser especialista em queda também. Irmãos, essa é a realidade. Não gasta a tua força querendo dar um golpe de quadril, projetar o cara por cima de você e ser aquela coisa bem bonita. Não, faz o que funciona. Faz o que funciona. O verdadeiro campeão, ele sabe o que funciona. E ele sabe a estratégia. Eu não vou desperdiçar a minha energia em vão, não. Eu vou aplicar com estratégia. Do grego, estratégia. Com estratégia. Para não me cansar durante o campeonato. Porque tem campeonato que é 2 lutas, acabou-se. Mas tem campeonato que são 22 meninos para você ser campeão. São 6, 8 lutas de 5 minutos. Cansa, irmão. Cansa, viu? Na final, tá os 2 melhores. Mas tá os 2 melhores cansados. Porque já venceram muito já. Aquele que foi mais estratégico, economizou energia, terminou sua luta mais rápido, ele vai estar em melhores condições de lutar afinal. Então, irmãos, você pode escolher ser disposto, ser inteligente. Meu Deus do céu, você é inteligente. Não pensa que você não consegue, você consegue. Você consegue, você é inteligente. Você é desenrolado e divinamente instruído para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Josué foi divinamente instruído para fazer o que Deus estava querendo que ele fizesse. Mas você não é divinamente instruído para fazer o que Deus chamou para Ian fazer. O que Deus chamou para Ian fazer, Deus vai divinamente instruir Ian. Então não mete o teu bedelho nas coisas dos outros. Faz o teu, irmão. Faz o teu. Porque no teu corpo, o rim não fica brigando com o pâncreas, não, dizendo que você deveria fazer assim. Eu acho que isso aí tu está fazendo. Tu deveria fazer do meu jeito. Não. Se bem que se um não fizer o trabalho dele, todo o corpo sofre. Mas ninguém fica competindo, não. Faz o teu bem, faz o teu bem, e no final tudo vai fluir. Tudo vai dar certo, irmãos. Na nossa carreira cristã, sim, nós precisamos ter fé, confiar nas outras pessoas e dar suporte para o outro.
Dá suporte. Porque aquilo que um órgão está produzindo, ele suporta o outro. E o outro suporta o outro, e o outro suporta o outro, e no final o corpo existe. E funciona bem. Então, meus amados irmãos, tenha disposição. Se você está no chão, caído ou caída, te levanta. Você vai ver que aquele problema não é tão grande quanto parecia, não. Não fica lá, não, irmão. Deitado eternamente em berço esplêndido. Não foi ali que Deus te chamou para estar. Não foi. Te levanta, te dispõe a atravessar um rio, irmãos. Você está pensando que o Rio Jordão era um tapacurá da vida? Era um rio, irmão. Te dispõe. O que eu te chamei para fazer é grande, mas também a unção que eu estou provendo para essa visão é grande também. Então, se Deus te chamou para fazer alguma coisa grande, irmão, confia nele. Ser forte e corajoso. Porque às vezes na hora que você olhar para a montanha, a disposição parece que ela vai dizer, ó, vou ali, viu? Vou ali, ó, tem essa carrada de areia aqui para descarregar. E aí tu olha assim, esse não é meu chamado, não. Ó, tem a igreja para lavar e limpar. Vai ter faxina na igreja. O cara diz, esse não é meu chamado, não. O meu chamado é outro. Amém, irmãos. Teu chamado pode até ser outro. Mas o básico é o que vai te salvar no teu chamado. Fazer o básico, osotogari e oshigari. Diga assim, osotogari. Oshigari. Agora diga sasai tsuri komeashi. Não, tá certo. O derrigi jujigatami. Tirando... Irmãos, o básico é o que vai te salvar. Lá, quando você estiver no auge do teu chamado, do teu propósito, quando você estiver na mais alta performance daquilo que Deus te chamou para fazer, o que vai te sustentar é o básico. É a estrutura que você aprendeu e continua fazendo até altos voos, mas é o básico, irmão. É o básico. É o beabá. Você já percebeu que a pessoa que fez pós-doutorado, pós-doc em Harvard, mas o que deu condições dela lá concluir o seu pós-doutorado era saber ler, saber juntar uma sílaba com a outra, uma palavra com a outra, uma letra com a outra. Primeiro, ela tem que identificar a letra. Então, ela tem que saber que aquilo é um A, aquilo é um B, aquilo é um C. Identificar a letra é o que vai te possibilitar a juntar uma letra com a outra. E o que vai te possibilitar a formar palavras é juntar sílabas. E o que vai te possibilitar a juntar frases é juntar palavras. E ler o texto é juntar todo o entendimento daquilo, irmão, porque a gente está querendo dividir as coisas. Não, a gente tem que juntar. Você tem que ser especialista em agregar as coisas, irmão. Juntar as coisas e não separar as coisas. Eu tenho um versículo que está fazendo uns 2 meses que eu estou pensando nele. Aquele que não junta comigo, espalha. Aleluia. A gente tem que saber juntar as coisas. E esse básico vai ser o que vai sustentar o teu chamado, o teu ministério, o teu propósito. Amém, irmãos? Tenha disposição. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer.
e você vai ser bem-sucedido, se você der ouvidos à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Grupo de louvor, por gentileza. Você está feliz, irmãos? Eu espero que o Senhor tenha comunicado alguma coisa a você essa manhã. Deus é bom, irmãos. E Ele nos chamou para atravessar esse Jordão. Nos chamou para atravessar esse Jordão. Da mesma forma que Ele também nos chamou para entrar na terra. Mas vai ter gigantes, irmãos. Aleluia. Não se vê como gafanhoto. Depende do ponto de vista do observador. Porque se você se vê por baixo, vão parecer gigantes. Mas se você se vê por cima, o Senhor já deu esses inimigos nas suas mãos.